que você acha sobre a ciência no Brasil? Olha, a ciência no Brasil, ela se divide em dois níveis, eu acho, né? No nível fundamental, existe um pouco incentivo. Já no nível, vamos dizer, universitário, existe fomento e a pesquisa nessa área é de primeiro mundo. Todos os outros países, hoje em dia, têm muito mais desenvolvimento científico, tem muito mais pesquisa, muito mais investimento em ciência do que no Brasil. Tipo, a gente tem ciência em tudo. Tudo que a gente tem hoje é graças à ciência. E se a ciência parar, por exemplo, o nosso país vai parar. Deveria ser investido mais nessa área de ciência nas escolas, incentivar os jovens a se desenvolver nessa área e isso passa por políticas públicas. O que você acha sobre o contato da universidade com escolas públicas? A Universidade Federal é uma referência e então é muito importante, acaba estimulando estudo, desenvolvimento e os alunos que vêm de escolas públicas, hoje a URGS é uma referência. Quanto mais cedo a criança puder ter encontro com cientistas, melhor. Eu me interessei pela área da física, mais pela astronomia, porque quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos de idade, meus pais me levaram para o planetário, né? Eu saí do planetário, eu acho que era 5 ou 6 anos que eu tinha, eu já queria ser astrônomo. Na realidade, acabei não virando astrônomo, acabei virando físico teórico, mas foi justamente esse estímulo na infância que me influenciou para o resto da vida. Então eu acho que é fundamental para as crianças, né? Teria que já estar havendo esse contato já há muito tempo antes, porque só assim vai incentivar as crianças a ter a curiosidade, a ter o interesse de pesquisar, né, sobre várias coisas. Então é muito importante isso aí, sobre das faculdades, das escolas públicas. Nesta edição do Pesquisa em Pauta, conversamos com a professora Ângela Weiss, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica da URGS, e que atua também nas áreas da neurociência e da educação em ciências. Em 2018, a professora Ângela foi eleita membro titular da Academia Mundial de Ciências, em reconhecimento às suas contribuições na pesquisa e na divulgação científica no mundo. Desde 2012, a professora também desenvolve trabalhos interdisciplinares, aproximando alunos de graduação e pós-graduação de estudantes de escolas públicas, com o objetivo de estimular o interesse pela ciência e oportunizar mais experimentações científicas em sala de aula. Confira! Primeiramente, muito obrigado por participar do programa Pesquisa em Pauta e por ter dedicado esse tempo para vir aqui conversar com a gente. Como surgiu o teu interesse pela bioquímica e pela neurociência? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer para mim sempre conversar e colocar um pouquinho daquilo que eu faço, que acho que é muito importante a gente divulgar o que nós fazemos, né, na universidade para a sociedade. O meu interesse pela bioquímica ele surgiu muito precocemente no meu primeiro semestre da faculdade. Eu fiz a graduação na FURG e eu decidi no primeiro semestre da faculdade que eu seria professora de bioquímica. E a partir dali realmente eu tive muito foco e muita dedicação. Só que o meu desejo na época, o meu sonho era ser professora de bioquímica da FURG. Nunca pensei que eu tivesse a grande oportunidade de ser professora da URGS. Bom, durante a tua carreira, professora, tu acumulou uma série de prêmios e reconhecimentos pelos teus trabalhos, inclusive como membro titular da Academia Brasileira de Ciências e atualmente também como membro titular da Academia Mundial de Ciências, entre outros prêmios. Qual a importância desse tipo de reconhecimento para ti como cientista e como pesquisadora e como pessoa também? E quais outros prêmios tu poderia assim, destacar que foram importantes na tua carreira? Eu acho que sim, um prêmio ele dá visibilidade e além disso para nós pesquisadores isso é muito gratificante tanto como profissional como pessoa, porque é um reconhecimento de todo o teu trabalho e dedicação, que no meu caso começou lá aos 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. Então o que importa eu acho que é a caminhada até aqui e o que me levou a ser membro titular, ser eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Eu realmente não esperava tão cedo, talvez um dia, né, eu pensasse. Eu fui eleita e tomei posse no centenário da Academia Brasileira de Ciência, e a academia é algo, uma entidade muito importante nacionalmente. Foi a Academia Brasileira de Ciências que criou o CNPq, que criou a SBPC, que criou a CAPES. Então, sempre com o objetivo de divulgar a ciência, com o objetivo de trabalhar pela ciência e
favorecer o intercâmbio, né, entre pesquisadores nacionais e internacionais. E a Academia Mundial de Ciências? Não imaginava realmente. Talvez a Academia Brasileira de Ciência eu pensasse, né? Eu tenho uma grande produção científica, eu já formei mais de 66 mestres e doutores, tenho atuado, né, tenho sido muito citada internacionalmente, já havia ganhado outros prêmios, como o prêmio Elsevier CAPES, né, que esse prêmio foi um dos primeiros importantes que eu ganhei, porque é um prêmio internacional, e esse prêmio tu és agraciado pela produção científica, né, a importância, o quanto é citado internacionalmente. Também ganhei o prêmio esse ano, o prêmio Pesquisador Gaúcho, né, que embora, né, seja muito mais restrito ao Rio Grande do Sul, mas para mim foi também bastante importante, porque é o nosso estado, né, eu acho que a nossa casa, a gente tem que ser reconhecida por aquilo que a gente faz na nossa casa, e eu fiquei muito feliz. Tu gostaria de destacar algum trabalho teu que tu acha que tenha sido muito importante para a tua carreira e também como um retorno assim, para a sociedade? Quando eu terminei o doutorado, eu trabalhava com fenilcetonúria, com uma outra doença, e como era a linha de pesquisa do meu orientador, quando eu terminei o doutorado, eu tinha que criar, aí que é a dificuldade, eu tenho que criar um grupo de pesquisa, eu tenho que ter uma linha de pesquisa, e eu vou trabalhar com o que agora, sabe? Aí peguei um livro do Scriver, que é nessa área de eosinatos, é um livro enorme, e comecei a ler, e aí eu disse assim, vou trabalhar com o metabolismo da metionina, homocisteína, vou trabalhar com a homocisteína, que ela está envolvida não só na doença genética, que se chama-se homocistinuria clássica, como também ela é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, doenças psiquiátricas. Mas naquela época, há 19 anos atrás, ela era muito mais focada no erro inato do metabolismo chamado homocistinuria. E aí eu tive meu primeiro ano de doutorado e nós montamos um modelo experimental em animais, que até então só tinha trabalhos em pacientes, mas a parte de screening, de diagnóstico, e não para ver por que aquela substância ela era neurotóxica, por que os pacientes que têm um aumento daquela substância no sangue, no cérebro, apresentavam epilepsia e retardo mental, sabe? Nós montamos esse modelo experimental e a partir daí nós começamos a mostrar que o efeito daquela droga no sistema nervoso central acarretava alterações no metabolismo energético, ou seja, a nossa moeda energética, onde há a possibilidade de trocar transporte no cérebro, estava diminuída. Estresse oxidativo também induziam alteração no estresse oxidativo. Os animais submetidos ao modelo apresentavam déficit de memória espacial, eles não conseguiam se localizar. Então nós começamos a mostrar por que aquela substância tinha um efeito neurotóxico na célula, porque até então tinha alguns trabalhos em alterações vasculares. E nós publicamos esse primeiro trabalho, e esse primeiro trabalho, então, foi para uma revista internacional, e tinha um professor que era o top na homocistinuria, o professor Mudge, e esse pesquisador, quando eu montei o projeto, eu estudei muito, porque ele realmente era a pessoa que mais trabalhava com pacientes com essa doença. E quando nós publicamos o primeiro trabalho, eu recebi uma carta do professor Mudge, primeiro um e-mail do professor Mudge, perguntando o que eu achava, se o efeito que nós achamos nos animais poderia ser replicado em pacientes, uma vez que ele também tinha achado pacientes com hipermetionemia e homocistinuria, que esses pacientes apresentavam um edema cerebral. E nós tínhamos observado que nos animais também provocavam um edema cerebral, que era devido a uma enzima chamada sódio potássio teperase. Então a homocisteína, ela tem isso assim, então, como ela não tem um foco não somente em doenças genéticas, ela também tem esse viés relacionado às doenças neurodegenerativas. Então todos os nossos trabalhos, né, eu tenho muitos trabalhos, eu acho que mais de 100 trabalhos com a homocisteína, nós temos sido muito citados exatamente por isso, porque ela tem esses dois viés, tanto no erro inato quanto nas doenças relacionadas à neurodegeneração. Professora, dentre alguns dos teus projetos, tu criastes um que ele conecta estudantes de graduação e pós-graduação com escolas públicas. Pode contar pra gente um pouco de onde surgiu essa inspiração para esse projeto e do que se trata esse projeto? Esse projeto eu comecei em 2012, porque eu estava indo para casa num dia frio de inverno, e ali na Lucas, com a Protase, tinha um menininho vendendo umas balinhas de gomas. E então eu olhei para aquela criança com um olhar perdido, né? Acho que um olhar perdido.
talvez aos pedaços. E aquela criança fazendo aquelas balinhas de goma, e eu pensei, né, olhei para aquelas balinhas, meus olhos brilharam, porque a gente, né, lembra da infância, a infância é colorida para nós, né, com as balinhas de goma ou qualquer outra situação. Eu acho que nós temos um viés positivo, nossas memórias são positivas em relação ao colorido das balinhas de gomas. E aí eu pensei, para aquela criança, né, qual será a memória que ela vai formar com aquelas balinhas de gomas? Vendendo numa esquina, um dia frio, as pessoas, ninguém para olhar. Aí eu comprei quatro pacotinhos de balinhas de goma do menino. Eu disse para ele, tu tens que estudar. Quando eu olhei para aquelas balinhas, eu pensei na molécula do DNA, né? Por que nós somos diferentes? Porque nós temos uma molécula de DNA, uma fita da mãe e uma fita do pai, que nos torna diferentes. E pensei em fazer, então, umas atividades nas escolas públicas, montando a molécula do DNA e mostrando por que nós somos diferentes, já que nesse momento de tanta intolerância. Aí eu voltei ao laboratório à tarde, conversei com meus alunos e disse, olha, a partir de hoje nós vamos fazer umas atividades nas escolas públicas. Aí eles aceitaram e eu fui numa escola pública, conversei com a responsável e começamos então a desenvolver trabalhos, oficinas relacionadas à ciência. Não só para mostrar a importância da ciência, como também estimular o gosto pela ciência. Essas atividades eu tenho orgulho de fazê-las. Depois eu ampliei, fiz uma disciplina no pós-graduação, onde não só meu grupo, mas todo o grupo, todos os alunos podem fazer a disciplina. E o que a gente vê, assim, que a criança, ela tem um brilho no olhar, sabe? A criança, ela tem tudo para dar certo. Eu acho que a criança, nós temos que estimulá-las e mostrar para ela. Às vezes ela não gosta de uma matéria, mas ela gosta de outra. Então nós temos que mostrar que existem várias possibilidades, né? Que tudo é importante. Então quando a gente vai numa escola e a criança, geralmente eu vou na primeira oficina e eu pergunto para eles o que eles querem, que cada um quer ser. Alguns dizem, eu quero ser bombeiro, outro diz, eu quero ser dançarino. Eu sempre digo para todas as profissões são importantes. Todas as profissões são importantes. Aquela pessoa que limpa a tua casa é muito importante. Eu não sei limpar a casa, aquela pessoa sabe. Então eu acho assim, mostrar para a criança que ela pode ser o que ela quiser, desde que ela se dedique desde cedo a ter um foco nos estudos. Eu acho que o estudo é a única possibilidade das pessoas crescerem, independente das condições financeiras dela. Se tu puderes comentar sobre o laboratório que tu estás à frente de neuroproteção e doenças neurometabólicas, e sobre a quantidade de estudantes que passam por lá e o tipo de pesquisas que eles fazem, se tu quiser destacar alguma desses tantos orientandos que a senhora tem. O meu laboratório, eu tenho na verdade 3 linhas de pesquisa. Uma relacionada a mecanismos de neurotoxicidades de substâncias de aminoácidos, incluindo a homocysteína, que é um exemplo que eu já falei. Eu tenho uma outra linha de pesquisa que é relacionada à neurobiologia da menopausa, e uma outra linha de pesquisa relacionada ao metilfenidato, a ritalina, ou seja, estudando os mecanismos deste fármaco, já que as pessoas, né, ultimamente têm ingerido muito esse medicamento e não se sabe a longo prazo o que vai acarretar no cérebro. E lá no laboratório, então, os alunos estão incluídos nessas 3 linhas de pesquisa e eles trabalham dentro, mais ou menos, dessas linhas, com diferentes focos bioquímicos e comportamentais. Então, além de estudar o mecanismo da substância, nós também estudamos tentando elucidar a fisiopatologia de algumas doenças e também a neuroproteção, ver algumas substâncias capazes de proteger, como, por exemplo, a creatina, o exercício físico. Então, os alunos trabalham mais ou menos nessa linha. Além de orientar, além dos alunos que eu oriento dentro do laboratório, eu tenho os alunos que eu oriento na Educação em Ciência, que é um programa de pós-graduação com outro olhar, que é um olhar mais eclético, um olhar mais interdisciplinar, onde eu tenho diferentes trabalhos, mas todos relacionados à ciência, geralmente voltado a essas escolas públicas que nós temos, que eu falei para vocês. Então, ou desenvolvendo algum tipo de ferramenta para tentar melhorar o entendimento da ciência, como, por exemplo, um web game, que um aluno agora, o Marlon, acabou de defender a tese, onde foi criado um web game para melhorar o entendimento da ciência no ensino básico. O trabalho que tu fizeste, né, relacionado aos vídeos, né, com as crianças também nas escolas. Uma revista em quadrinhos, onde nós abordamos a questão da estequiometria, molaridade, para os alunos do ensino médio melhor entender a química.
Então são diferentes ferramentas tentando sempre melhorar o entendimento e tentando mostrar o quanto a ciência é importante. Porque eu acho que é importante que nós mostremos, não só para os alunos, para as escolas, para a sociedade, o quanto é importante a ciência. Mesmo a ciência básica, que está muito mais distante daquele resultado mais imediato lá no... Mas a ciência básica, ela é a base para depois nós desenvolvermos a inovação e tecnologia. Professora, as pessoas que tiverem interesse em buscar mais informações sobre as suas pesquisas, o teu trabalho, onde que elas conseguem encontrar isso, além do Lattes, né? Tem algum site ou algum portal onde elas consigam buscar mais informações, tanto quanto sobre as tuas linhas de pesquisas, como sobre as tuas pesquisas? Sobre as linhas de pesquisa, ela está mais especificamente no Lattes. Mas eu tenho um site que chama-se O Cérebro e Seus Mistérios. Aí vocês podem colocar O Cérebro e Seus Mistérios, Angela Wise. E ali está uma forma mais simplificada daquilo que nós fazemos. Tem todos os meus alunos que trabalham no laboratório e fora dele também, ou trabalhos em colaboração. Então, vocês podem olhar por ali ou mesmo mandar um e-mail, né? Eu acho que se a pessoa estiver interessada, pode mandar um e-mail, wise@urgs.br. Eu terei muito prazer, mesmo que eu não possa orientar, mas de sugerir um outro orientador. Então, para encerrar, professora, falando em pesquisa e falando na URGS, na universidade, qual é a importância, na tua opinião, da pesquisa e da universidade para a sociedade? É crucial, eu acho que é fundamental. Uma universidade que tem pesquisa, ela é diferenciada, ela cria, né? Uma coisa é um professor que só vai dar aula, uma coisa é um professor que desenvolve um trabalho de pesquisa. E a pesquisa, ela é fundamental. A ciência é tudo, a ciência, nós vivemos todo dia, né? Nós temos luz porque alguém descobriu, né, que tem a forma de todos os mecanismos físicos e químicos da luz. A nossa alimentação é baseada em ciência, na ciência, porque a vitamina B12, por exemplo, tem do salmão, porque alguém estudou isso que viu que tem no salmão. Então nós precisamos da ciência para viver. É que as pessoas não se dão conta no dia a dia, mas a ciência está envolvida em tudo na nossa vida. Né? Nós temos uma máquina de lavar roupa porque alguém estudou e tentou desenvolver uma máquina que lavasse a roupa. Isso facilita a nossa vida. Então, antigamente as pessoas tinham uma sobrevida, tinham um tempo de vida média muito menor do que hoje. Por que elas têm um tempo de vida média maior hoje? Porque a ciência possibilitou que isso acontecesse devido à criação de medicamentos, descoberta de vacinas, descobertas de fisiopatologia de doenças. Então, a ciência, ela é fundamental. Tu gostarias de acrescentar algo mais, professora, que tu acha que a gente... Eu acho que a gente tem que se apaixonar por aquilo que a gente faz, seja o que for. Nós temos que ter paixão, nós temos que ter entrega, nós temos que ter comprometimento. E eu olho para trás assim, vejo que meu pai, né, onde ele está, ou a minha mãe, onde eles estão orgulhosos, né, da pessoa que eu me tornei. E foi, acho que a base, né, veio dali, do quanto eles eram dedicados. Meu pai, agradeço a ele, aos meus alunos e todos os colaboradores, por eu ter chegado à Academia Mundial de Ciência, que realmente é algo lindo, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Eu desejo a todos assim, que se apaixonem muito por aquilo que façam e que sejam gratos à vida. Acho que é isso. Professora, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelas tuas contribuições e por essas palavras. Muito obrigado. Obrigada.